É questão do Alzheimer precoce. Existe? Existe. Existem formas familiares, que é uma raridade. Todo mundo fica muito preocupado quando tem um parente e fala, será que eu vou ter também? Meu pai teve, minha mãe teve. É raro de acontecer. O mais comum é esse de envelhecimento, do acúmulo das substâncias. Tem um fator genético, tem, mas não é certo, não é a tendência tão alta. E tem as formas precoces, que acontecem antes dos 65 anos. Esse tem alguns que são realmente mutações genéticas que predispõem. Mutações genéticas. E além disso, padre, que a gente não falou anteriormente, assim, são duas coisas importantes. Os fatores de risco, que eu vou falar daqui a pouco, e a outra, as causas que chegam para a gente, neurocirurgião. Isso. Por isso que a gente lida. Existem causas reversíveis, como a hidrocefalia de pressão normal, que é um acúmulo de líquido, ela empurra o cérebro, e às vezes a pessoa, alguém falou que tem Alzheimer, ou às vezes até recebe diagnóstico, tem Alzheimer, mas às vezes não é. É justamente esse líquido acumulado que você pode colocar uma válvula e reverter. Então, 70% dos quadros demenciais, 60% mais ou menos, realmente é doença de Alzheimer, né? A outra incidência grande é AVC, a pessoa vai tendo pequenas isquemias e vai morrendo na área do cérebro e desenvolve também um quadro demencial. E as outras são essas causas, deficiência de vitamina, B12 pode dar quadro demencial, hidrocefalia, que é o líquido acumulado que chega para a gente neurocirurgião, e os tumores que também podem estar na área da cognição, né? Que causa demência, nem toda demência é Alzheimer. Nem toda demência é Alzheimer. Demência é a grande classificação e tem os subtipos. Alzheimer é a mais prevalente. Nem toda demência é Alzheimer, mas Alzheimer é uma demência. É um quadro demencial, perfeito. Por que tem pessoas, a gente está falando que está muito ligado à idade, por que tem pessoas que têm e outras que não têm? Perfeito. Agora vamos para os fatores de risco. Isso. Né? Porque a gente falou tanta coisa ruim, né? Não tem cura, é difícil de acompanhamento. Os fatores de risco, né? Número 1, já está comprovado isso, né? Prática de atividade física. A gente fica repetindo para essas mesmas coisas. Mas é verdade, é verdade. Tudo, mas está comprovado. Prática de atividade física, gente. Prática de atividade física, grau cognitivo de estudo. Estudar sempre. Estudar. Sempre. Óbvio que o estudo não é só formação acadêmica, né? Mas a gente sabe, e os estudos americanos, eles usam muito isso. Então, pessoas que estudaram mais tempo, ela tem uma menor incidência. E, além disso, quando ela tem, ela consegue ir no convívio social por um tempo maior. Né? Então, estudar é importante. Mesmo que seja de forma formal, né? Mas leitura, tudo isso, né? Pressão alta, diabetes, tudo isso está muito relacionado. Tudo isso está muito relacionado. Muito relacionado. Então, são basicamente o que você tem que cuidar para qualquer doença. Coração, tudo parecido, né? Tem uma pergunta, professor. Vamos lá. Doutor, como lidar com os momentos de agressividade de uma pessoa com Alzheimer? Esse é um problema muito comum. Eu passei lá em casa, familiar, a minha esposa também. O que é que acontece, né? Quando você tem um familiar com problema de Alzheimer, ele muda a parte cognitiva dele. Sim. E a família, ela fica com a resistência inicial de receber o diagnóstico e dor de medicar. Eles falam assim, eu não quero dopar meu pai, eu não quero dopar quem eu amo. Mas muitas vezes não é dopar. O médico vai dar um remédio que vai ajudar nesse momento de agressividade. É um conforto para ele. É um conforto pro doente. Pro doente. Eu mesmo na neurocirurgia é muito comum. A pessoa tem um tumor numa área que às vezes é responsável pelo comportamento. E eu falo, se ele ficar agressivo, se ele ficar agitado, pode dar essa medicação. São remédios, desde medicações sedativas, mas não é comum da gente dar muitas dessas, né? Às vezes a pessoa não está dormindo, você tem que dar o remédio para dormir, não tem jeito, né? E muitos deles você faz a modulação do humor. Então ajuda para essa pessoa que está diferente o humor dela para tentar melhorar. Então são remédios antipsicóticos, que a gente chama, que ajudam nisso. Que deixa a pessoa um pouco mais tranquila, mais calma.